Glória a Deus. Vamos lá para um vídeo, primeiro vídeo, levando aí, trazendo uma mensagem e lendo a palavra de Deus. Vamos aqui na palavra em 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos fazer uma oração, né? Senhor Deus, peço agora, ó Pai, que o Senhor me use grandemente, Pai, para levar o Teu simples Evangelho e para que o Senhor me use, Pai, para levar uma mensagem que toque o coração dessa pessoa que está ouvindo. E agradeço por ela estar aqui, ó Pai. Oro pela vida dela e coloco a vida dela em Tuas mãos, Deus. É isso que eu te peço hoje, humildemente, em nome de Jesus. Então, quando a gente analisa, né, o título aqui da mensagem que eu montei, é o arrependimento. E vamos lá, então, para a mensagem. O arrependimento, ele não é só um pedido de perdão, mas ele é a transformação verdadeira da nossa vida. E quando a gente analisa dentro das mensagens bíblicas, a gente vê que ninguém está isento do pecado, ninguém está livre do pecado. Ninguém tem a escolha de parar de pecar hoje e falar, não peco mais. Ninguém tem essa escolha. Assim como Paulo fala lá na Carta aos Romanos, capítulo 3, que ele fala, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E acho que é no versículo 23. E quando Paulo fala isso, a gente conclui que nenhum ser humano é capaz de se arrepender sem o Espírito Santo. E quando a gente analisa aqui o texto que eu trouxe de 1 João, a gente pode dividir ele em duas partes. E a primeira parte, vamos lendo aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Essa é a primeira parte. Então a gente, lendo aqui, eu acho que fica bem esclarecido pelo texto que Deus ele perdoa os nossos pecados. E quando a gente analisa a segunda parte, continuando lendo, vamos continuar lendo. E nos purificar de toda a injustiça. Então a mensagem que Deus me trouxe no coração é: Ele não só perdoa, Ele não só traz o perdão divino, mas Ele também nos capacita a mudar. E quando a gente analisa o arrependimento na Bíblia, tem o pessoal que confunde, o pessoal que relaciona bastante um sentimento de tristeza, que a gente conhece como remorso, com o arrependimento verdadeiro. Então a gente conclui aqui que Jesus ele nos capacita a gente mudar e trazer uma transformação na nossa vida. E quando a gente analisa essa questão do arrependimento, é uma questão que ela vai trabalhar bastante na profundidade, no nosso relacionamento com Deus. E é uma transformação verdadeira, não é aquilo que a gente busca, um perdão superficial, mas é quando a gente reconhece que a gente é pecador, que a gente está isento da glória de Deus, que a gente está destituído da glória de Deus, que a gente não está isento do pecado. E quando a gente reconhece que a gente é pecador, é aí que a gente tem a oportunidade de se arrepender. E quando a gente analisa o arrependimento no meio cristão, o pessoal normalmente eles confundem, né? Eles fazem um jogo de palavras ali e se relacionam o sentimento que a gente chama uma tristeza, o sentimento remorso. O sentimento de remorso eles confundem com arrependimento. O sentimento, a tristeza que você sente depois de pecar, o remorso, ele não é o arrependimento. Vou te mostrar aqui na Bíblia o que é o arrependimento. Romanos 12, no versículo 2, que vai falar o seguinte: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então aqui, quando a gente analisa a palavra que é usada no Novo Testamento, no caso, no grego, para arrependimento, a palavra é metanoia. O que é metanoia? Meta, mudança, noia, mente. Mudança de mente. É o que está falando aqui em Romanos 12. É a mudança de mente, é o verdadeiro arrependimento. E
E essa questão do remorso e da mudança, eu acho que fica bem claro também quando a gente analisa alguns personagens bíblicos. Por exemplo, eu trouxe aqui anotado, Esaú. Quando Esaú ele troca a primogenitura, ele tem um choro, e Esaú ele tem um remorso. Por que ele tem um remorso? Quando a gente reconhece aqui que é o remorso, quando o choro dele não é pelo erro, mas é pela perda material que ele tem. Então ele perdeu a primogenitura, ele chorou por conta da primogenitura. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento que vai falar que ele chora pela primogenitura. Mas a gente analisando por outro lado, a gente viu o remorso. Vamos analisar agora o verdadeiro arrependimento na Bíblia. Um exemplo. Eu creio que, na minha visão agora, o maior exemplo de arrependimento é Davi. E Davi, quando ele escreve no Salmo 51, ele coloca lá: Deus, tira de mim teu trono, o meu trono, a coroa, tira de mim o cargo de rei. Mas o que Davi pede? Ele pede que não tire dele o Espírito de Deus. Ele pede: ó Deus, não tira de mim o teu Espírito, não tira de mim a tua presença. Então quando Davi chora, ele chora não pelo bem material, mas pela presença de Deus que o pecado tira da nossa vida. E isso fala no Salmo 51. Então eu já trouxe aqui o que é o arrependimento verdadeiro. O que é o arrependimento verdadeiro? É você se transformar de verdade, é você ter um relacionamento com Deus e trazer uma abundância para a sua vida, uma mudança de mente. Esse é o arrependimento verdadeiro e bíblico. E você olha para mim, eu trouxe essa mensagem, você olha para mim e pergunta: tá, mas você trouxe o que é o arrependimento, você trouxe exemplo bíblico, mas como é que eu coloco isso na minha vida? Como é que eu aplico isso na minha vida? E a mensagem também é uma coisa que Deus colocou no meu coração aqui. Eu separei uma pergunta e eu coloquei 6 tópicos para responder essa pergunta. E a pergunta é: como eu posso me responder? E a pergunta é: como eu posso me arrepender de forma genuína, bíblica e verdadeira? E eu separei aqui 6 tópicos pra gente conversar como a gente pode aplicar isso na nossa vida. O primeiro tópico é a autoanálise. É você fazer uma análise. O que você pecou? Por que você pecou? O que te levou a pecar? O segundo tópico é você confessar a Deus. Quando você for orar, você entregar na mão de Deus. Falar: Deus, eu pequei, eu fiz isso, assim como Davi fez. Eu pequei e eu me arrependo. É você confessar pra Deus. O terceiro ponto, um ponto muito importante, é você aceitar que muitas vezes a gente tem uma limitação naquela área. A gente tem uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, Paulo fala. Então, a gente muitas vezes tem tendência a algumas áreas. Às vezes a gente tem que aceitar que a gente tem uma tendência pra aquela área. Então esse é um tópico muito importante. O quarto ponto é aqui que vai entrar o remorso, que a gente colocou pra Esaú aqui. O remorso vai entrar agora, o pesar. É você entender o peso que o pecado tem na sua vida, que ele te destitui da glória de Deus. Isaías fala que o que separa Deus dos homens, a barreira, é o pecado. Então é aqui que a gente tem que ter o remorso, o pesar. E o quinto tópico é mudar de verdade. É você, quando houver situações pra pecar de novo, você não pecar, você tomar vergonha na cara e não fazer de novo. Você se esforçar pra não fazer. É mudar de verdade. E o sexto tópico, pra finalizar, é essencial também pra vida de um cristão, que é a oração. Você não pode deixar de orar, irmão. Você tem que orar. E orar, e quando Paulo fala orar é sem cessar, é orar, oração. Porque você não vai vencer qualquer pecado que seja, fofoca, pornografia, qualquer pecado. Você não vai vencer quando você tem uma tendência pra aquela área sem oração. Então você tem que sentar a bunda na cadeira, você tem que colocar o seu joelho no chão e orar pra Deus. É isso que você tem que fazer. Mas, irmão, você tem que entender uma coisa. A gente nunca deve se arrepender por medo. A gente olha pra Jesus, ele voltando, a gente olha e fala: eu vou pro inferno. E a gente olha com medo. A gente não tem que se arrepender por medo. A gente tem que se arrepender porque a gente toma consciência que a gente é pecador. A gente toma consciência da nossa natureza pecaminosa. E a gente toma consciência que a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida. Quando Jesus sacrifica, ele sofre por meio da morte e da ressurreição de Jesus, que você tem possibilidade de se arrepender hoje. Então, tenham consciência, e eu faço, para finalizar, das palavras de Jesus, eu faço as minhas. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Deus abençoe.